Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, meus irmãos, eu tô lendo aqui Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Está escrito assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar, né? Só tem um problema. Para invocar, as pessoas têm que ouvir. Tem que ouvir o nome do Senhor, né? Tem que ouvir falar. No 14 diz assim, ó: Como pois invocarão aquele em quem não creram? Isso é uma pergunta, né? Como é que vão invocar aquele a quem não creram, né? E como crerão naquele de quem não ouviram, né? Ou seja, se eu sou crente em Jesus, todos os irmãos que tem aí, tem uns que andam com o nariz empinado assim, só falta tropeçar no chão, não falar de Jesus para as pessoas, daí não vai crer, né? Não vai ter como ouvir falar. Então a pessoa não vai ser salva, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, tem que pregar, né? Tem que falar de Jesus, tem que anunciar o nome do Senhor para as pessoas poder aceitar o Senhor, para poder ouvir. Falar do nome do Senhor, né? Para poder ser salvas. Tem uns crentes que andam com o nariz empinado, querendo ser mais do que todo mundo, porque ele é salvo, porque isso, porque aquele, não fala de Jesus, que esquece de fazer a obra do Senhor, o principal, que é a obra do Senhor, né? Tem que ouvir falar de Jesus, tem que falar de Jesus, tem que anunciar o nome do Senhor, para que outras pessoas ouçam e venham a crer e a se salvar também, entenderam? Eu vou virar a página aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados? Isso é outra pergunta, né? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, você tem que ser enviado para poder pregar o evangelho do Senhor, né? Tem que ser enviado. Como é que você consegue ser enviado de Deus para anunciar Jesus? Quando você se converte, quando você aceita, quando você se dedica à obra de Deus, quando você busca o Senhor, quando você busca os dons espirituais do Espírito Santo, daí naturalmente Deus vai abrir as portas do Evangelho para você e você vai ser enviado. Entendeu? Daí diz assim, ó: como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ou seja, a paz do Senhor Jesus, quando você anuncia a paz do Senhor, quando você anuncia o Evangelho do Senhor, que anuncia as coisas boas, as boas novas, as pessoas, né? Isso, aqui está dizendo, ó: são formosos os pés dos que fazem esse trabalho, o qual ninguém dá valor, né? A gente vê vários irmãos aí, missionários, pastores, se matando aí, deixa família, deixa mulher, às vezes com filho longe, para anunciar o evangelho do Senhor, e ainda se levanta uns hipócritas, ateus, metidos a bestas, ainda sai falando dos homens de Deus, dos que pregam o evangelho, dos que anunciam a paz, dos que tiram muita gente das drogas, das bocas, do tráfico, dos assaltos, das prostituição, dos homossexualismos, todas essas coisas aí que estão longe de Deus, né? Que desagrada a Deus. Daí o pessoal sai, tem muitos que fica falando aí, dizendo que pastor tem dinheiro, que pastor é isso, pastor é aquilo, e eles se esquecem disso aqui, ó: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, né? Ou seja, os pés deles são formosos. Quando eu estou fazendo esse trabalho, meus pés ficam formosos diante do Senhor, entendeu? Seja a obrigação minha, sua,
que é crente em Jesus é de anunciar as boas novas, anunciar a paz, anunciar coisas boas. Entenderam, meus irmãos? Só que aí tem daí tem um problema. Que esse aqui é sério, ó. No versículo 16 de capítulo 10 diz assim, ó. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Prestem atenção, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isso aqui foi o profeta Isaías diz, ó. Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você tem a fé é pelo ouvir. E para você ouvir a palavra de Deus, você tem que ir buscar, né? Se as pessoas são usadas por Deus para anunciar o Evangelho, elas estão fazendo a parte delas. Só que vocês têm que ir lá buscar, que nem eu vou buscar, para ouvir a palavra de Deus, né? Mas digo, no 18 diz assim, ó. Observem bem, prestem atenção. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, então não tem desculpa. Ah, Senhor, mas eu não ouvi. Ah, mas ninguém nunca me falou. Ah, mas não isso, mas aquilo. Tá? Essas desculpas esfarrapadas de sempre. No capítulo 10, no versículo 18, diz assim, ó. Mas digo, porventura não ouviram? Isso é uma pergunta aqui, ó. Tem um ponto de interrogação. Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, todo mundo fala. Eu falo de Jesus, meu colega fala de Jesus. Tem vários que falam de Jesus que eu conheço, vários irmãos, missionários, pastores, que falam de Jesus. Então, sem essa de dizer, ah, o fulano nunca ouviu falar, vai ser salvo. Não, não existe isso aí. Não venha que não tem. A Bíblia é clara, é a verdade. Entendeu? Daí no versículo 19 diz assim, ó, mas digo, porventura Israel não o soube? Sim, claro que soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata, vós provocarei a ira. Isso aqui ele está falando para Israel, né? Já não é mais para os gentios, para nós. E Isaías ousadamente diz, aqui é para nós, ó. E Isaías ousadamente diz, foi achado pelos que me não buscavam, né? Foi achado pelos que me não buscavam. Pelos que me não buscavam. Foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Ou seja, era por nós, né? Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, para nós que somos gentios, fizemos parte dos gentios, Israel tem ciúme de nós, sabia? Porque a salvação era só para eles. Mas graças a eles ter rejeitado o Senhor Jesus, o Evangelho chegou até nós. E eu estou aqui hoje fazendo essa transmissão para vocês. Ouvir falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Isso aqui foi o apóstolo Paulo escreveu para os Romanos. É Romanos capítulo 10. Do versículo 13 ao 21, né? Então, ó, observem bem. Todos ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, no dia do juiz não tem desculpa. No dia da prestação de conta não tem desculpa. Porque todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um dará conta de si mesmos a Deus. Entenderam? Ou seja, todos pecamos.
Todos temos que crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Pessoal, leia mais a Bíblia. Comece a entender as Escrituras. Busque a Deus, porque o final dos tempos está chegando. Está muito próximo à vinda do Senhor Jesus. Eu digo uma coisa: quem ficar não vai ser fácil. Não vai ter mais Bíblia. Não vai ter Espírito Santo. Não vai ter palavra. Vão ficar loucos. Porque Amós 8:11 diz, né? Se vocês lerem Amós, capítulo 8, versículo 11, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, olhe lá na Bíblia de vocês e vocês me avisem depois. Amém. Boa noite. Deus abençoe.